Nessa semana nós lemos a Parashá Noach. Noach era um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa correta, e ele foi o único que encontrou graça aos olhos de Deus numa geração que, infelizmente, pouco depois da criação do mundo, já tinha se corrompido, já estavam cometendo transgressões terríveis, tinha assassinato, idolatria, relações proibidas, roubo. Então Deus decidiu apagar a humanidade através de um dilúvio e só Noach e a família dele, eles foram poupados. Finalzinho da Parashá começa a falar sobre o surgimento de Avraham Avinu 10 gerações depois do dilúvio, e Avraham, que depois nas próximas Parashiot vai ser falado muito sobre ele, o Avraham também viveu numa geração completamente corrompida, onde também tem idolatria, onde também os valores morais estão distorcidos. Mas é interessante que na geração de Avraham, apesar de todos os desvios, está escrito que Deus destruiu 4 cidades, entre elas a cidade de Sodoma, enquanto na geração de Noach a humanidade inteira foi destruída. Então qual é a grande diferença entre a geração de Avraham, que a humanidade inteira tinha se corrompido e se desviado, e a geração de Noach, que também eles tinham se desviado, mas o decreto apagou a humanidade do mundo? Então os nossos sábios explicam que a resposta está no Pasuk, no versículo que fala sobre a destruição de Sodom. Está escrito que Deus escutou os gritos das pessoas. Quer dizer, as pessoas naquela geração, apesar de todas as injustiças, apesar de toda a corrupção, as pessoas não aceitavam, as pessoas gritavam, as pessoas clamavam por justiça. Então, mesmo que eles fizeram erros grandes, as pessoas não aceitavam isso e as pessoas queriam mudanças. Já na geração de Noach, não está escrito nenhum pasuk que os gritos das pessoas chegaram no céu. Por que não está escrito? Porque as pessoas não gritavam mais, as pessoas já aceitavam a corrupção, aceitavam a imoralidade, aceitavam as injustiças, como se isso fosse uma coisa normal. Agora a gente consegue entender por que Noach levou 120 anos construindo a arca. Na verdade não é o tempo que levava para a construção da arca, era o tempo que Deus deu para o mundo tentar se arrepender, tentar voltar para os caminhos corretos. Como pode ser que em 120 anos ninguém se arrependeu, ninguém voltou para o caminho correto? E a resposta é: as pessoas estavam acomodadas. As pessoas aceitavam a injustiça, aceitavam as aberrações como sendo coisas normais. Os nossos sábios explicam que, infelizmente, a gente está vivendo novamente uma geração que se acomoda diante das injustiças, diante das imoralidades e, pior do que tudo, acabam transformando a injustiça e imoralidade no correto. E os incorretos são as pessoas boas e as pessoas justas. Então a gente tem que lembrar as consequências que tiveram na geração de Noach e tentar trazer isso para a nossa vida, para a gente nunca se acomodar, para a gente nunca aceitar o errado como se fosse certo, para a gente gritar, para a gente pedir por justiça. Mesmo que não dá para mudar o mundo inteiro, que a gente não aceite na nossa vida que esses sejam os nossos valores, que a sociedade que vai definir o que eu vou achar que é certo e a forma como eu vou conduzir a minha vida. Conta uma história de um cientista, ele dedicava a vida para tentar melhorar o mundo. Ele tem um laboratório e nesse laboratório o dia inteiro ele está fazendo experiências de como criar um mundo melhor. Mas infelizmente ele já tinha tentado de tudo e ele não conseguia, e ele estava desesperado. Certo dia chega no laboratório dele, o filho dele, e o filho pequenininho começa a mexer em tudo, e esse cientista viu que o filho vai destruir o laboratório em questão de minutos. Então ele pensou: como que eu vou deixar o meu filho ocupado aqui no laboratório? Ele teve uma ideia, ele pegou uma folha de uma revista e tinha um mapa do mundo inteiro. Ele rasgou aquela folha, ele picotou em pedacinhos pequenos, embaralhou tudo. Ele imaginou que o filho nunca tinha visto um mapa do mundo,
que ele ia levar horas e horas para conseguir consertar aquele mapa. Ele deu para o filho e ele ficou tranquilo, achando que agora ele vai poder trabalhar. Mais 5 minutos depois, o filho volta e o mundo está inteirinho consertado. Então ele se assustou com a inteligência do filho. Falou, filho, você já tinha visto o mundo antes? E o filho falou, não. Falou, então como você consertou tão rápido? Então o filho deu uma risadinha, falou, pai, eu vou falar a verdade. A hora que você arrancou esse mapa da revista, eu vi que do outro lado tinha uma cara de uma pessoa. Como consertar o mundo eu não sabia, mas como consertar a pessoa, isso eu sabia fazer. Então eu virei as peças, eu consertei a pessoa, e a hora que a pessoa estava consertada, eu virei, o mundo também estava consertado. Então os nossos sábios ensinam que se não dá para mudar o mundo inteiro, que a gente comece mudando pela gente mesmo, que a gente o tempo inteiro esteja sempre se perguntando, será que eu estou vivendo de acordo com os valores corretos? Será que a minha vida é uma vida honesta, uma vida justa, é uma vida como Deus gostaria que eu estivesse vivendo? Se a gente começar mudando pela gente mesmo, então isso é uma garantia que, de certa maneira, a gente está contribuindo para mudar o mundo inteiro. Shabbat Shalom.